Muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos aqui mais uma porção da palavra do Senhor nosso Deus, né? Desejo que você possa ter um bom proveito nessa mensagem que nós vamos meditar e que você possa sentir o Espírito Santo de Deus aí falando no teu coração, tá bom? Nós já vamos direto à mensagem. Nós estamos aqui no livro de Lucas, capítulo 17 e o versículo de número 11 a seguir, né? É uma passagem conhecida, né? Quem não conhece a passagem aí de a cura dos 10 leprosos, né? Todo mundo conhece. Aí nós vamos meditar aqui e nós vamos ver o que Deus tem para falar aqui no nosso coração, né? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós temos aqui vários pontos a considerar, aqui nessa mensagem maravilhosa que ela fala conosco nesses dias atuais, né? Vemos aqui esses 10 leprosos, pessoas que estavam doentes com lepra, considerados como imundos, né? E com certeza, vindo falar de Jesus, cumprindo aí o seu ministério, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso aqui nós estamos falando do evangelho correto, né? Nós não estamos falando aqui do evangelho paralelo, isso é outra coisa. O evangelho correto, procurar o mesmo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus limpou os 10 leprosos, né? E o que eu acho muito importante, igual nós vemos aqui no versículo de número 14, e ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que eles, indo, ficaram limpos. Nós vemos duas coisas: a cura foi feita, a bênção foi recebida. Mas para você receber uma bênção de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que obedecer a palavra de Deus, né? Se eles não tivessem obedecido o que Jesus mandou, eles jamais teriam recebido a bênção da cura. Jesus disse para eles: olha, ide e mostrai ao sacerdote. Jesus é Deus. Mas uma coisa que Jesus, irmãos, sempre fez e nos ensina, sempre a respeitar. Você vê que Jesus, sendo Deus, ele não, de maneira alguma, desrespeitou a posição do sacerdote. Porque, segundo a lei na época, era o sacerdote que dava o veredito. Colocava o camarada que era leproso, colocava ele em quarentena, olhava, né? Quando detectava realmente lá, tinha lá o seu proceder, como nós vimos lá na lei, e via então que o camarada estava limpo, tal, colocava ele de novo no convívio da sociedade e o considerava limpo. Quer dizer que Jesus não desfez a posição do sacerdote. Hoje, infelizmente, irmãos, nós vemos aí nesse evangelho moderno pessoas aí que se dizem pastores, querendo fazer como se fosse médico. Faz aí oração para uma pessoa vê se com um problema sério de enfermidade, fala: ó, a partir de hoje você não precisa mais de tomar medicamentos, tá? Eu já vi exemplo demais. E a pessoa depois se dá com os burros na água. Quer dizer, se nós fazemos algo, oramos para alguém, né, o nosso ministério, alguém precisa de ajuda e oração. Então, se aquela pessoa está em tratamento,
Quem vai dar o veredito da cura daquela pessoa? O médico com quem ela está tratando. O médico fez a consulta, os exames, ela falou, você não tem mais nada. Né? E é uma oportunidade para ela testemunhar depois das bênçãos de Deus para aquele médico. Mas nós, irmãos, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Não é? Se orar pela pessoa, tudo, nós cumprimos o nosso ministério. E vemos que Jesus, ele fez isso, falou, vai e mostra os sacerdotes. E eles obedeceram. E no momento que eles foram, eles ficaram limpos. E o mais de tudo, irmãos, que nós vemos que desses 10 leprosos que foram limpos, um curado voltou. Ele voltou e se prostrou aos pés do Senhor. Aí Jesus perguntou, falou, mas aonde estão os outros 9? Aí eu não sei, Senhor. E ele ali se prostrou, se rendeu aos pés de Cristo. E nós vemos aqui que além da cura que ele tinha recebido do Senhor, Jesus ainda concedeu a ele, conforme nós vemos no verso 18, fala, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Segundo os religiosos da época, o samaritano, ele era imundo. Eles nem se comunicavam, ele era considerado imundo. E vemos aqui que Jesus, ele chegou lá, mas não há ninguém que voltasse para agradecer, a não ser esse estrangeiro. E disse para ele, falou, levanta-te, a sua fé te salvou. Quer dizer que além de ele ter ganhado a cura da enfermidade, a limpeza da sua lepra, a purificação da sua lepra, ele agora voltou, rendeu aos pés de Cristo, como se dissesse, olha Senhor, eu estou aqui para te agradecer, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Jesus disse, olha, levanta-te, porque a tua fé te salvou. Então, o que eu quero dizer para você, amados, é o seguinte, quantas pessoas que estão hoje procurando servir a Deus, mas apenas em busca de coisas para o bem-estar da sua vida física. E Jesus, ele disse aqui nos Evangelhos, sobre aquelas 3 cidades, ele disse, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaída, ai de ti Cafarnaum, porque foi o lugar onde Jesus operou mais milagre, e as pessoas permaneceram com o coração duro. Jesus ainda disse que se aqueles milagres que foram feitos ali tivessem feitos na cidade de Sodoma e Gomorra, que são aquelas cidades lá do Velho Testamento, onde proliferava ali todos os pecados sexuais, toda imundícia foi destruída por fogo e enxofre, que se aqueles milagres foram feitos ali, com certeza aquelas cidades seriam convertidas, e que no dia do juízo ela se levantaria ainda contra a cidade de Betsaída, de Cafarnaum, né, e aonde foram ali feitos esses milagres, Tiro, Sidom, né, Cafarnaum. Então ela levantaria para acusar, porque quantas pessoas que hoje só querem a bênção de Deus, mas não querem ter compromisso com o Senhor, não é? E o que acontece com isso aí? Nós vemos que esses 9 que foram curados e não voltaram, foi Jesus que curou, mas eles se satisfizeram simplesmente com a cura da enfermidade e voltaram, foram viver as suas vidas. Irmãos, e isso hoje nos nossos dias está muito comum. Está muito comum a ponto, irmãos, de estar criando situações, às vezes até de falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores. Ao passo que esses 9 foram curados por Jesus, mas hoje as pessoas, por esta ideia de querer só as coisas para o seu bem físico, do seu bem material, já estão buscando em homens. Hoje, irmãos, quem alimenta a indústria evangélica, né? Hoje quem alimenta a indústria gospel são as próprias pessoas. São as próprias pessoas que não querem ter uma vida de compromisso. Você vê que dos 10 leprosos que foram purificados, um voltou para adorar o Senhor nosso Deus. Um voltou. E ele recebeu a sua salvação e o perdão dos seus pecados. E nós vemos que hoje também, amados, a gente vê o perigo que as pessoas correm, porque o que diz a Bíblia? Que estreita é a porta e apertado é o caminho, e são poucos os que entram por ele. Porque o resto demais que você vê aí, num país aí com quase ou mais de 40 milhões, entre 40 e 50 milhões de evangélicos, mas são poucos que têm compromisso com Deus, irmãos.
Hoje ninguém tem compromisso com Deus, ninguém quer ter compromisso com o próximo. Hoje nós vemos aí, amados, uma pouca vergonha, um evangelho político, né? Um evangelho de falsas promessas, um evangelho de engano. Vemos pessoas aí que têm pegado o que tem, entregado para esses camaradas aí. Esses dias eu estava vendo aí nas redes sociais um cara persuadindo uma criança a vender os seus brinquedos e dar para a igreja. Ah, irmãos, que é isso? Então é o tipo de vida que nós estamos vivendo. E o culpado, muitas das vezes, somos nós que estamos alimentando esse tipo de gente. Nós não combatemos. E nós temos que combater. Nós temos que abrir os olhos das pessoas em termos disso aí. Em termos desses que só estão querendo as coisas para o seu bem físico e para o seu bem material. Não estão se preocupados em ter uma vida com Deus. Ao passo que esses 9 leprosos, foi Jesus quem os curou, né? Mas eles não quiseram ter compromisso com o Mestre. Então essa é a tendência do ser humano. É a tendência do ser humano. Hoje eles não estão buscando em Cristo, hoje eles estão buscando no homem. Hoje estão buscando no homem. A gente vê determinadas coisas aí, irmãos, em movimentos aí na televisão e tanta coisa, e que a gente fica com vergonha, a gente tem nojo. Outro dia eu estava vendo um camarada aí, aquelas pessoas ali, irmãos, em busca de bênção, o camarada estava passando o pano nele, limpando o próprio suor, entregando para as pessoas. Irmãos, isso é idolatria. Isso é idolatria. Isso é o egocentrismo, é o homem no centro. Nós temos que buscar as coisas do Senhor, buscar as coisas de Deus e ter uma vida de compromisso com o Senhor nosso Deus. Hoje, amado, nós estamos vivendo uma época aí, irmãos, que o Evangelho ele tem sido objeto de comércio. O Evangelho hoje tem sido objeto, irmãos, de enriquecer muitos elementos, e enriquecer muitos camaradas, e empobrecendo outros. Já vi pessoas em desespero porque o que ganhou e o que tinha, vendeu para dar para esses camaradas. E eles só lá vão crescendo. Quer dizer, que é um evangelho de prosperidade, mas prosperidade para eles. Não tem nada de prosperidade para as pessoas que estão ali correndo atrás. Se elas estão pobres, com necessidade das coisas, mais pobres vão ficar ainda. Já vi muitos lamentando que perdeu tudo, perderam móveis dentro de casa, eletrodoméstico, que foram vendendo tudo aquilo ali e passando para a igreja porque tinha promessa que iam ficar ricos, que o problema ia ser resolvido, que a situação ia ser solucionada. Amados, tenha vida com Deus, tenha vida com o Senhor. Tenha compromisso com Deus. Eu não estou aqui dizendo para você que Jesus não cura a sua enfermidade. Cura a sua enfermidade sim. Jesus abençoa a sua vida em todas as áreas. Mas o principal de tudo é a vida eterna. O principal de tudo é vida com Deus, é vida de compromisso com o Senhor. É nós servir a Ele e obedecer sua palavra. Nós temos uma vida de tal maneira, irmãos, que nós venhamos agradar ao Senhor. Nós sermos embaixadores, nós sermos representantes de Cristo na terra. Hoje, irmãos, das pessoas que falam aí que são cristãos, longe de nós ver embaixadores e representantes de Cristo, irmãos. Pessoas aí que dizem que estão servindo o Senhor, irmãos, estão fazendo pior do que pessoas corruptas. Vendo aí pessoas aí que se dizem evangélicas, que falam mal de político é corrupto. Eles estão muito mais corruptos do que os políticos, porque eles estão enganando as pessoas com a Bíblia na mão. E nós, irmãos, nós temos que combater. Minha gente, cuidado, toma cuidado. Hoje, a cada dia que passa, nós vemos aí uma portinha aberta aqui, uma portinha ali, de pessoas que não têm capacidade. Se ele pegar a Bíblia, ele leva de cabeça para baixo e fala que a Bíblia dele tem em hebraico. Não é, está de cabeça para baixo. Quer dizer, o camarada não sabe nem manusear a palavra, sendo que a Bíblia fala que o obreiro tem que manusear bem a palavra de Deus. Porque nós temos que estar apto para entregar para a pessoa o alimento, entregar para o indivíduo o alimento da palavra, o aconselhamento, porque o que forma o caráter na vida de uma pessoa é a palavra. Hoje o elemento ali, simplesmente a situação está ruim, ele vai ali, aluga um salão, compra umas cadeiras, abre uma igreja e já começa a pregar tanta bobeira e tanta coisa, e o pior de tudo, o povo acredita e o povo vai atrás. Amados, eu conheço o Evangelho desde 1980. Você não imagina o tipo de salafrário, de falsário que existe hoje no meio evangélico.
Nós vemos aí que os apóstolos profetizou sobre esses dias. E a gente está vivendo. Eu não esperava alcançar esses dias. Infelizmente nós estamos alcançando. Tanta bobeira, tanta palhaçada que não tem nada a ver com a vida de compromisso com Deus. Que não tem nada a ver com a salvação da nossa alma. De nós viver uma vida de tal maneira que nós agrademos ao Senhor. A vida cristã para a salvação, nós temos que servir a Deus com amor. Tem que haver santidade na nossa vida. Temos que viver uma vida diferente. Nós temos que entender, amados, que se nós temos que servir a Deus por amor, porque a vida nossa aqui na face da terra é 70, 80 anos. Tem muitos que nem chegam nisso. E tantas pessoas que agarram nesse período de tempo, ficam cegos espiritualmente e esquecem que um dia nós vamos embora daqui. O nosso corpo vai para o pó da terra e a nossa alma vai para a presença de Deus. E nós vemos hoje tanto tipo de engano, irmãos. Nós vemos hoje pessoas que vão de tal maneira que o inimigo começa a entrar na vida delas e começa a usar essas pessoas até com os falsos ensinamentos e falsa doutrina. Hoje nós vemos elementos aí, irmãos, ensinados que não, você morreu, acabou, não existe imortalidade da alma, não, morreu, acabou. Quer dizer, que dá ênfase para a pessoa, então o que adianta? Vamos viver a vida de pecado então, vamos viver aí, porque nós vamos morrer, vai acabar mesmo. Outro já disse, falou, não, isso aqui quando nós morrer, não existe inferno não, Deus é amor, Deus é amoroso, Deus não criou o inferno para o homem não, verdade, Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, e para todos aqueles que se apartam de Deus, então a pessoa que faz suas escolhas erradas. O Evangelho é pregado, o Evangelho é ensinado, o Evangelho é mostrado. Apesar que são poucos que fazem isso aí hoje, mas tem alguém mostrando a verdade do Evangelho, tem alguém mostrando a palavra de Deus, tem alguém mostrando que se você não entrar pelo caminho da obediência à palavra do Senhor nosso Deus, na eternidade o inferno te espera. Apesar que a maior parte não prega a realidade disso aí. A maior parte só quer pregar aquele evangelho algodão doce, aquele evangelho adocicado, aquele evangelho que te enche você de falsas esperanças, como que se você fosse viver por aqui eternamente. Como se você fosse viver por aqui gozando de bens materiais e de tanta coisa, ainda te enche de esperança. Talvez você está levando aquela vida, como se diz o provérbio aí, talvez você está vendendo o almoço para comprar a janta. E esses camaradas ainda têm coragem de te fazer falsas promessas, falsos ensinamentos trazendo para você. Pegam trechos isolados da palavra de Deus para mexer com a sua emoção. Pessoas, amados, que não têm amor, não sabem nem o que é amor. Porque se a pessoa tivesse amor, com certeza ele te ensinaria o que é certo. Ele te mostraria o que é certo, te mostraria o caminho certo e te mostraria como você deveria agir. E o pior de tudo é que esse tipo de pessoas, amados, os seus templos estão superlotados. Os seus templos estão cheios, porque o ser humano gosta de ser enganado. Pessoas que hoje pregam o Evangelho, pregam a verdade do Evangelho da maneira como ela é, amados. Essas pessoas hoje nós somos rejeitados. Nós somos rejeitados em tudo. Nós somos rejeitados nas redes sociais, com as mensagens que nós às vezes postamos para ajudar as pessoas, para abrir os olhos das pessoas. E quem fica sendo os enganadores somos nós. Nós somos os enganadores. Então nós estamos vivendo hoje a inversão de valores. A inversão de valores hoje está muito grande. Quer dizer, ninguém quer fazer mais como aquele leproso que de 10, um voltou. Um voltou para se prostrar aos pés do Senhor, disposto a agradecer-lhe e a servi-la, e andar na tua presença. Hoje muitos se envolvem apenas na esfera da religiosidade. Não, eu tenho uma religião, não é? Ele apenas se encasula nisso aí, mas não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com o Senhor. E se você não tiver compromisso com Deus, se você não entrar pelo caminho que é Cristo, você tenha certeza de uma coisa, o inferno te espera. O inferno te espera. A vida eterna é para aqueles que têm compromisso com Deus e que têm uma fé embasada na palavra de Deus, uma fé embasada na palavra do Senhor. São aqueles que amam a palavra. Hoje, irmãos, ninguém se preocupa com mais nada. Olha, se você vê aqui nas praças, não sei na sua cidade, mas por aqui na região que eu conheço, acabou. Você não vê mais nas praças públicas as pessoas fazendo trabalho de evangelismo. Eu vou dizer para você que tem anos
Eu já recebi, esses dias eu recebi visita de pessoas evangélicas na minha casa, pessoas amigos da gente, não veio em prol ao trabalho evangelístico, mas vou dizer para você que eu tenho anos que eu não recebo aqui na porta da minha casa alguém chegar e bater e falar: nós somos evangélicos, nós estamos evangelizando, trazendo a palavra de Deus, você quer uma oração? Tem anos. Tem anos. Anos. Acabou. Ninguém tem mais compromisso com ninguém, não. Levar a palavra, evangelizar. Eu tenho aqui uma filha a 30 quilômetros daqui, né? Eu acho que eu já disse isso até para vocês em vídeos anteriores. Ela deve ter mais de um ano que ela está lá. Eu já procurei, amados, pessoas, eu já procurei pastores de igreja, eu já procurei ancião para que desse apoio e visita a minha filha ali naquela cidade. Nunca foram. Os cultos que nós fizemos ali, ela tem sede da palavra. O marido dela, a gente está ensinando ele, colocando ele no caminho da palavra de Deus. Então, as coisas lá vai fluindo. Agora, nós fizemos um culto há pouco tempo na casa dela. Nossos irmãos que vieram aqui, os anciãos responsáveis pelo trabalho da CCN aqui em Monte Carmelo, onde eu sou cooperador, eles vieram de Uberlândia, né? Vieram mais cedo, nós fomos lá, nessa cidade, né? Abadia dos Dourados. E ali nós realizamos um culto abençoado na casa dela, né? Depois nós voltamos, foi uma sexta-feira, parece fazer 15 dias hoje. E dirigimos o culto que oficial aqui na minha casa toda sexta-feira às 19h30, né? Então é o trabalho que foi realizado ali. E tem cedo e ela lá, irmãos, falando, teve alguém aqui na minha casa, eu encontrei com alguém e tal, ainda falei da palavra de Deus para ele. Ela dizer, as pessoas não evangélicas estão evangelizando, enquanto aqueles que estão aí de terno importado, gravata no pescoço aí, achando que é o dono da situação, estão de braço cruzado. É aquilo que Jesus falou, que se esse se calar as pedras clamarão. Nós estamos vivendo esses dias. Os bonitão aí, os astros de púlpito, que estão calados, acovardados. Não estão mais saindo evangelizando e pregando a palavra de Deus, visitando os bairros. Se existe é muito pouco, acabou. Eu me lembro, quando eu aceitei a fé em 1980, trabalhos eram feitos nas praças. Né? Pessoas iam para as praças louvar o Senhor. Eu me lembro ali na cidade onde eu aceitei a Cristo, né? Pelas meadas dos anos de 1979, a gente via muitos trabalhos, na época das Assembleias de Deus, né? Ali na praça pública, banda de música, e os irmãos ali pregavam, enquanto eles estavam ali louvando, o outro estava distribuindo folheto. Acabou isso. Acabou isso. Hoje, quando se diz obreiros, são obreiros de púlpito. São obreiros que estão ali bonitinho, dia de domingo, dentro da igreja, sentado no púlpito. Mas você não vê essas pessoas fazendo a obra de Deus. O povo está morrendo, o povo está sofrendo. E o que nós estamos fazendo? Nós como obreiros, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Você como pastor, ancião, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, sei lá mais o que. O que você está fazendo? O que você tem feito? Acabou. Acabou. Hoje quando você vê alguém, irmãos, às vezes falando das coisas de Deus para alguém, né? Que diz que estou pregando para alguém, você vê as pessoas falando, é só em coisas materiais. Você não vê ninguém pregando a realidade do Evangelho. Você ninguém vê falando para ninguém sobre a vida eterna. Acabou. A palavra de Deus está escassa. Você pode observar que hoje a maior parte da crentaiada hoje em dia não tem caráter de cristão. A maior parte de cristãos hoje em dia, eles não têm, irmãos, a característica de verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus. Está igualzinho ao mundo. Está igualzinho ao mundo. O pecado mais não tem sido combatido. Hoje dentro das igrejas evangélicas já está dominando o adultério, a fornicação, prostituição, a mentira, o engano. Está tudo dentro dos próprios templos evangélicos. Pessoas que estão ali de domingo comendo ceia, estão vivendo esse tipo de vida. Isso porque não dizer que o Amásio hoje, isso aí está normal. E você não pode falar nada. Porque há coisas que a lei não permite, mas nós temos compromisso com Deus que custe a nossa vida.
Mas nós jamais devemos abandonar a palavra de Deus, porque na palavra de Deus o Senhor é muito claro que Ele não tem prazer na vida de covarde. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Tem irmãos nossos em países aí fora que estão perdendo a vida, mas não calam. Suas vidas em risco, mas estão sempre pregando o Evangelho. Então, amados, dentre essa história aqui da cura dos 10 leprosos, a qual deles você pertence? Desses que só quer a benção? Ou você está como aquele estrangeiro, aquele samaritano, que vem e se prostra diante do Senhor, está disposto a servi-lo, é grato a Ele, acompanhá-lo, ajudá-lo, obedecê-lo? De qual lado você está? Só está do lado da bênção, só quer a bênção. Uma coisa eu digo para você, aqui é passageiro. 70 anos, um pouco mais de 70 anos, nós estamos indo embora daqui. Então não adianta você querer colocar o seu coração nas coisas materiais na vida, que não. O ministério que Deus te deu é para você fazer a obra, é para você ajudar a resgatar vidas, não é para você ostentar posição e nem ganhar dinheiro, não. Mas é para você ajudar a resgatar essas pessoas que estão em sofrimento, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão caídas, e você não está fazendo. Tem enterrado o seu talento, ou está usando em outra linha, que não seja para a glória de Deus. Então, amados, tenha muito cuidado. Vamos voltar ao Evangelho sincero, vamos voltar ao Evangelho sério, vamos voltar ao Evangelho que transforma vida, o Evangelho que muda caráter, porque Evangelho que não muda caráter, Evangelho que não muda vida, não é Evangelho. Não é Evangelho. Eu estava num ministério que você às vezes ia orar para uma pessoa, não vou dizer as pessoas às vezes que vêm simplesmente para a igreja para participar de um culto, que ela não é membro da igreja, não. Às vezes você ia orar para a pessoa, para a mulher, membro de igreja, você tinha vergonha. Você tinha vergonha. Pelo tipo, às vezes, de vestimenta. Ai, não, mas vestimenta não faz o crente, tal. Vestimenta, a pessoa tem que ter caráter e tal. Mas a pessoa que tem caráter e que serve a Deus, ela tem postura. A santidade que nós vemos em 1 Tessalonicenses 5:23, não é só essa história de Deus só quer coração, não. Lá diz: o Deus de paz vos santifique todo o vosso espírito, alma e corpo. Começa de dentro para fora a vida de santidade. A pessoa é trabalhada pela palavra e a maneira que a palavra é enxertada, o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa. Então aquele que é santo, ele muda a sua maneira de ser. Aquele que é santo, ele tem vergonha de ficar por aí exibindo o corpo, o exibicionismo. Ele sabe que ele é uma pessoa que serve a Deus e que adora o Senhor, ele e ela. Então, amados, hoje a maior parte de pastores e de dirigentes de templos tem se acovardado em pregar a verdade do Evangelho. Você vê pessoas, às vezes, dentro dos templos evangélicos, que às vezes aquilo que está no mundão lá fora, que não entra dentro de igreja, tem muito mais respeito, tem muito mais equilíbrio na sua vida, sua maneira de vestir, na sua maneira de andar, na sua maneira de agir, nos seus compromissos, muito mais do que muitos que se dizem cristãos. E por que não dizer até mais do que muitos que estão sentados em cima de púlpito de igreja, hoje estão brincando com o Evangelho. Você não sabe em que campo que você está pisando. Você não sabe o campo que você está pisando. Então que você tenha muito cuidado com isso aí. Não brinque com coisa séria que você vai pagar caro. Que não aconteça com você como o caso ali da parada do rico e Lázaro. Que aquele moço só foi entender que estava errado quando ele estava lá no inferno. Aí foi lembrar da família, lembrar de todo mundo ali. Mas então cuidado, para você não ver que agiu errado no momento que já não tiver mais jeito. Então, enquanto estamos no dia chamado hoje, faz um balanço da sua vida, entre para o caminho certo, deixa desse negócio aí de estar atrás de fama, de estar atrás de ostentação, de estar atrás de ter uma vida reconhecida por todo mundo, nos jornais, na mídia, onde quer que seja. Pregue a palavra de Deus com sinceridade. Pregue a palavra de Deus. Não importa se aonde você prega, se talvez ninguém nem te chama mais, porque a sua palavra é palavra que muitas das vezes é muito doída, a palavra de Deus ela é pesada, a pessoa fica escandalizada. Mas quantas vezes as pessoas também não pisam no nome do Senhor a vida inteira?
Desonra o nome do Senhor com suas vidas de pecado. Desonra o Senhor mercadejando a palavra de Deus. Desonra o Senhor pregando o engano. Então nós temos que pregar a verdade sim. Temos que pregar a verdade sim. Mesmo que talvez somos rejeitados, problema de quem nos rejeita, mas Deus sabe que nós não estamos pregando isso aqui, simplesmente ofendendo por falta de amor para alguém, mas abrindo o seu olho, que você não mudar de posição. O arrebatamento está aí, e você não sabe a hora de você ir embora também não. No momento que você fechar o teu olho, você tem certeza, você vai dar conta de tudo isso aí que você tem feito, você vai dar conta dessas almas que você tem enganado. E você também que não tem procurado entrar pelo caminho certo, você que é um patrocinador de falso profeta, você que é patrocinador de falso pastor, que não quer entrar pelo caminho certo, não quer crucificar a carne com seus desejos e honrar o nome do Senhor, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Porque você tem tido oportunidade, mas você não quer abraçar a oportunidade que Deus tem te dado. Então muito cuidado com isso aí, não brinque com coisa séria. Correto? Não brinque com coisa séria. A palavra de Deus está aí, estude a palavra, medite na palavra do Senhor, vá para a presença de Deus, abre mão do engano, abre mão do pecado, abre mão do mundanismo, e sirva a Deus com sinceridade, entre pelo caminho da santidade. Porque eu tenho certeza que grande coisa Deus quer fazer através da sua vida, através da minha vida, depende de nós nos dispor. Tem pessoas sofrendo por aí. E nós estamos aqui tranquilos, braços cruzados, né? Só desfrutando de mordomia, sempre na zona de conforto. Então, amados, muito cuidado com isso aí. Vamos servir a Deus com alegria, vamos servir a Deus com sinceridade, não vamos fazer como aqueles 9 leprosos, que apenas queriam a bênção. Conseguiu a bênção do Senhor Jesus, simplesmente vazaram. Mas aquele samaritano considerado imundo, né? Aquele veio e adorou e se prostrou diante do Senhor nosso Deus. Hoje também, dentro dos próprios templos, dentro das igrejas, irmãos, existe acepção de pessoa. Hoje, se o camarada, às vezes, ele é aquela pessoa humilde, é aquela pessoa simples, é aquele que ganha salário mínimo, e você não precisa de pensar que aquilo vai subir ministério. Hoje em dia, amados, eu falo uma coisa aqui para você, sem medo de errar. Sem medo de errar. Não estou condenando ninguém não, falo na presença dos homens e de Deus. Hoje você vê a maior parte de pessoas que sobem ministério, primeira coisa, quando o camarada ele é parente às vezes do pastor, é genro de pastor, é filho de pastor, parece nepotismo, né, que chama isso aí que eles falam em Brasília, quando o parente ele faz parte ali, parece que é isso, né? Isso aí está existindo também no meio evangélico. No meio evangélico, é uma das melhores maneiras de subir. E outra coisa, se às vezes o dízimo do camarada é gordo, aí esse vai como leite no fogo. Não importa às vezes se ele está vivendo uma vida de pecado. Eu já presenciei isso aí. Agora, aquele que tem chamada de Deus, mas porque talvez é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem tanta, não é tanto extrovertida, não é? Talvez não monetariamente é trabalhador, ganha salário mínimo. Ah, irmãos, esse aí olha lá, esse aí é muitos anos no banco, e olha lá para ele pegar uma posição aí de diácono, olha lá. Então isso é que nós temos na maior parte dos templos. Hoje virou aquela coisa hereditária de pai para filho, quer dizer que como que se a igreja do Senhor fosse propriedade do homem. Agora uma coisa eu te digo, no meio de toda essa salada e no meio de toda essa imundícia, a igreja santa do Senhor, ela continua caminhando, triunfante. Ela está aí, só que ela não tem placa, ela não é denominacional, mas ela é formada por aqueles que honram o bom nome do Senhor, que defende o evangelho puro e o evangelho santo, que tem respeito por Deus e que tem respeito pelas pessoas, que não enganam, mas que pregam sempre a verdade. Mesmo que isso às vezes nos custe, às vezes a nossa vida, às vezes nos custe, muitas pessoas, nem posso dizer amizade, né? Que as pessoas às vezes que nos desprezam, como diz o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, por acaso fiz vosso inimigo vos falando a verdade, né? Porque Paulo já enfrentava essa dificuldade. Isso ele diz lá, né, para a igreja da Galácia, né? Então, amados, não desanime, nosso compromisso é com Deus, então vamos servir a Deus.
Então vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar aquilo que Deus manda. Se agrada ou se não agrada as pessoas, problema, né? Porque se você crê no Evangelho, a verdade é o Evangelho. Se você não crê no Evangelho, a verdade continua sendo o Evangelho. E o problema é seu de não crer. Se você crer e aceitar entrar pelo caminho da obediência, com certeza você será uma pessoa abençoada e uma pessoa vitoriosa, e com certeza um dia você receberá a recompensa na vida eterna. Então, amados, finalizando esse vídeo, que você possa faz um balanço da sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu ministério? Você tem usado o seu ministério para quê? Para fazer a obra do Senhor nosso Deus? Você tem servido a Deus com sabedoria e com integridade? Se o Senhor vier agora para arrebatar a sua igreja, como é que fica a sua vida? Como é que você está? Olha para dentro de você, faz um exame dentro de você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ainda habita na tua vida, porque se você está vendo esse vídeo, uma oportunidade o Senhor está te dando. Então, enquanto estamos no dia chamado hoje, não seja negligente a voz do Senhor. Terminando com aqueles versículos que está lá no final das 7 cartas, né, da Ásia, lá no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá bom? Te cuida, meu amado, que Deus te abençoe. A paz de Deus em Cristo a todos e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Tchau, tchau.